O mercado nacional precisa ser protegido, diz o socialista enrustido, com medo da competição capitalista. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Capivara Rapaz, revisado por Paulo Almeida, narrado e produzido por mim, Quintessência. Provavelmente, você já ouviu a conversa de que devemos comprar produtos nacionais, e que comprar produtos de outros países enfraquece o mercado nacional, pois o dinheiro estaria indo para outros países. Logo em seguida, provavelmente também ouviu que o governo deveria aumentar os impostos sobre produtos importados, quando não simplesmente bani-los completamente. A justificativa é a de que isso fortaleceria a indústria nacional, geraria empregos e riqueza no país. Esse conjunto de medidas estatais para proteger a economia do país é chamado de protecionismo econômico. Ele não passa, porém, de um canto da sereia seduzindo marinheiros desavisados. O primeiro problema de políticas protecionistas é que elas são políticas, ou seja, são iniciativas e medidas impostas pelo Estado através de coerção e, portanto, antiéticas. Como se isso já não fosse o suficiente, existem ainda inúmeras consequências econômicas negativas que surgem dessa suposta proteção. Quando produtos estrangeiros são oferecidos no mercado brasileiro, por exemplo, por um preço mais baixo do que seus concorrentes nacionais, você provavelmente ouvirá os protecionistas falando que isso é concorrência desleal. Então, usando a desculpa de que quer valorizar o mercado nacional, o governo tomará medidas para encarecer o máximo possível esses produtos que antes você podia comprar baratinho. Ele pode, por exemplo, aumentar e muito os impostos de importação de um certo produto. Consequentemente, esse produto passará a chegar ao consumidor final com um preço muito maior que o anterior e provavelmente mais caro que a sua contrapartida nacional. Nesse caso, o consumidor irá optar por consumir o produto nacional, agora mais barato. O governo também pode simplesmente restringir a importação de certo produto e criar uma burocracia sem fim para que produtos possam ser importados. Pode também criar agências reguladoras, cuja única função será manter o mercado cartelizado e impedir a entrada de novas empresas, e com isso, reduzir a competição. Essas são medidas que visam ajudar algumas empresas nacionais a vencerem concorrentes estrangeiras, encarecendo seus produtos. Em última análise, o que o governo está fazendo nesses casos é determinar de quem você deve ou não comprar os produtos de que precisa. Segundo a ética libertária, não há nenhum problema na troca voluntária entre indivíduos e empresas, independentemente do local de origem. Outro ponto é o de que trocas voluntárias são sempre positivas e geram riquezas para ambas as partes envolvidas, uma vez que ambas saíram da transação com algo de mais valor do que entraram. Ou seja, dificultar ou até mesmo impedir que trocas voluntárias ocorram não só dificulta a criação de riqueza, mas também atenta contra a liberdade dos indivíduos. Ainda assim, é curioso comparar a propaganda feita sobre o protecionismo com o real efeito dessas medidas. A propaganda sempre faz tudo parecer limpo e cheiroso. Dizem que como as empresas nacionais passam a faturar mais, elas acabariam crescendo, pagando melhores salários, contratando cada vez mais gente e criando cada vez mais novos produtos, o que beneficiaria a economia e a sociedade no geral. Contudo, a primeira consequência real dessas medidas, como vimos, é o aumento no preço dos produtos no mercado. Digamos, então, que o governo não queira que ocorra esse aumento de preços. Nesse caso, ele pode subsidiar certas atividades econômicas. Sabemos, contudo, que a geração de riqueza é uma consequência do uso mais eficiente de recursos. Se o mercado for deixado livre, sem interferências estatais, a única forma que um empreendedor tem de aumentar seus lucros é conseguindo vender mais pelo mesmo custo. Ou seja, ele teria que ser capaz de produzir mais com os mesmos recursos disponíveis. Consequentemente, haveria mais produtos e serviços ofertados no mercado, o que gera uma pressão pela redução de preços. Ao contrário, os subsídios são uma forma de fazer com que o Estado pague pelos custos
custos de produção das empresas. Porém, sabemos que o Estado não produz riqueza e que tudo o que ele arrecada provém de impostos, que nada mais são do que uma forma de roubar riqueza da sociedade. Quando o Estado começa a subsidiar seja lá o que for, isso quer dizer que os pagadores de impostos estão custeando a produção. Ao fazer isso, o empreendedor não corre o risco de ficar no prejuízo. Afinal, não é ele que está pagando. Assim, o Estado diz ao mercado que o ganho de eficiência é secundário, pois a conta será paga pelos outros. Dessa forma, as empresas nacionais passam a ter menos incentivos para melhorar sua gestão de recursos e investir em inovações. Inevitavelmente, os produtos disponíveis no mercado se tornam atrasados, repetitivos e de baixa qualidade, principalmente quando comparados aos produtos importados, que depois das medidas protecionistas passaram a ter um preço inacessível para a maioria da população. Por outro lado, ao contrário das medidas protecionistas, a importação de novos produtos é benéfica para a sociedade. Para a melhor explicação desse fenômeno, recorro a um exemplo de Frederic Bastiat. Vamos imaginar que um homem do campo dividiu seu pedaço de terra em 4 partes, cultivando milho, trigo, erva e centeio. À sua família, ele destinava uma pequena porção de suas produções e vendia o excedente para comprar todos os outros bens de que necessitava. Todo o seu capital era gasto em sua produção, mas logo ele era recuperado com a receita das vendas daquilo que produzia. Melhor ainda, ele crescia ano após ano e sempre conseguia prover sua família com o que ela quisesse. Após um longo tempo, este homem do campo morreu, e seu filho, que o sucedeu, disse para si próprio: "Meu pai foi um tolo durante toda a vida. Ele gastava dinheiro comprando azeite, sendo que nossa própria terra, com algum esforço, pode passar a produzir azeitonas. Ele gastava dinheiro comprando tecidos, vinho e laranjas, sendo que podemos cultivar cânhamo, parreiras e laranjeiras com relativo sucesso. Dessa forma, ele desnecessariamente gastou com estranhos todo o dinheiro que ele poderia ter gasto em nossa própria fazenda." Iludido por tal raciocínio, o jovem alterou todo o sistema de rotação de cultura. A terra foi dividida em 20 porções. Em uma, ele plantou azeitonas, em outra ele plantou parreira, em uma terceira ele plantou linheira, e assim por diante. Porém, o solo não era adequado para o cultivo da parreira, e o clima não era adequado para as azeitonas. Havia 5 vezes mais campos cultivados, mas cada um deles era 5 vezes menor. Agora, ele produzia azeite, mas produziu pouco trigo. Não tinha mais que comprar linhos, mas também não tinha excedente de centeio para vender. Não demorou muito para ele perceber que sua família estava agora menos provida do que anteriormente, quando, ao vender o excedente de tudo o que produzia, conseguia prover fartamente a família. Analogamente, isso é exatamente o que ocorre quando um país passa a adotar políticas protecionistas. O entendimento de que tudo o que é consumido no país deve ser produzido no país é uma ilusão igual à do filho do fazendeiro. Claramente, o protecionismo não faz nenhum país ficar mais rico. Pelo contrário, é responsável por uma precarização das produções locais. Mas então, por que tanto se fala bem das políticas protecionistas? A quem é que elas realmente protegem? Para colocar de forma simples, elas protegem as grandes empresas amigas do governo. Ah, mas isso é o capitalismo, dirão os mais afobados. Acontece que isso não é capitalismo de livre mercado, é o capitalismo de Estado. A equação é simples: quanto maior for o tamanho do Estado e quanto mais leis e regulamentações ele cria, mais brechas serão abertas para empresários com conexões políticas se articularem para conseguirem privilégios às custas dos concorrentes e do mercado como um todo. Seja por meio de favores pessoais ou de simples suborno, eles podem deixar de seguir essas leis com o aval dos políticos, ao mesmo tempo em que defendem a imposição dessas mesmas leis sobre seus concorrentes. Claramente, isso não é capitalismo, mas sim uma versão maquiada do mercantilismo.
é o capitalismo de compadrio, em que o sucesso do seu negócio depende da sua relação com a classe política. Assim, o mercado é manipulado para que os empresários favoritos dos políticos recebam um leque de privilégios que seriam simplesmente impossíveis de alcançar em um genuíno livre mercado. Por exemplo, o Estado pode decidir, por algum motivo aleatório, que é necessária a construção de uma ponte ligando nada a lugar nenhum para que se abra uma licitação que favoreça uma empreiteira camarada. Em troca, os empresários beneficiados por essas políticas e regulações superfaturam produtos e serviços para que seja possível rechear os bolsos de políticos e reguladores com gordas doações de campanha ou com simples propinas. Outro fenômeno que apenas beneficia o governo e seus amigos é a impressão de moeda e o posterior efeito Cantillon, em que as pessoas mais próximas da impressora têm acesso a esse dinheiro primeiro, portanto, não sentem tão fortemente a desvalorização da moeda. Antigamente, isso significava que quem estava mais próximo do rei colhia mais benefícios. Hoje em dia, são as pessoas mais próximas do governo. Conforme esse dinheiro recém-impresso começa a circular, a quantidade de moeda no mercado passa a aumentar. Ao aumentar a quantidade de dinheiro sem aumentar a quantidade de produtos e serviços disponíveis, o dinheiro em si passa a valer menos. Ou seja, será necessário pagar mais pelos mesmos bens disponíveis. Quando o dinheiro recém-impresso chega na população em geral, ele vem acompanhado pelo aumento de preços. Para mais detalhes, confira o vídeo Por que é importante saber o que é inflação no canal Ancapsu Classic. Em todos esses casos, os empresários e grupos organizados politicamente conseguem obter privilégios através da coerção estatal. Logicamente, quanto mais o Estado cresce, pior fica a situação. Existirão cada vez mais leis e regulações, e o Estado cada vez mais se tornará uma ferramenta de concentração de renda, tirando o dinheiro dos pagadores de impostos e dando para os grupos políticos e seus amigos. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!